Rapaziada, essa mídia paulista tem um recalque danado do Flamengo. Imagina se o Flamengo ficasse em São Paulo. Cara, eles iam surtar. Se liga só no que eles falaram do Flamengo no Super Mundial e a Rede Globo. Se liga. Queria fazer essa pergunta para todo mundo, óbvio, mas queria começar por você, Clebão. Manda. Não, o Quebra não tá nem Eu aí. vi ele tá muita procurado. gente criticando ontem, e é verdade, a gente chegou a ressaltar isso aqui no programa, né? Quando o Flamengo foi eliminado do Mundial, o Luiz Roberto, como o Mano falou, faltou pedir desculpa para a torcida na transmissão e tudo mais. E ontem eles tiveram um comportamento completamente diferente, né? Ontem todo o pessoal cantando, dançando a musiquinha da Copa e tal. O que você achou desse ocorrido? Ô, Joneta, isso aí é chover no molhado. A gente vai falar disso até morrer. Nossa, a gente Muita fala gente isso criticando. no futebol, vamos falar disso até morrer. É óbvio que a grande maioria da imprensa é flamenguista e corintiano. Isso é óbvio, até porque são as duas maiores torcidas, mano. Não dá para ficar falando sobre. É óbvio que eles vão torcer, é óbvio que eles vão transmitir de uma forma diferente, né? A gente sabe que a grande maioria, a imprensa paulista é corintiana, e a imprensa no Brasil em geral, assim, é flamenguista. A própria Rede Globo foi uma das que ajudou o Flamengo a se erguer, né? A ser a potência que é. Então, assim, não vai caber essa discussão, não vai ficar aqui pro resto da vida, mano. É normal, faz parte, fazer o quê? Não adianta ficar chorando também. Eu acho que não deveria ser dessa forma, mas não vai mudar. Vai ser sempre assim, cara. O que você acha, mano? Ô, Joneta, pra mim foi constrangedor já. Primeiro que eu tô pegando um bode desse Luiz Roberto, mano. Acho que esse cara tá chato, mano. Esse cara tá intragável. E eu gostava dele, velho, mas ele tá indo pra um lado assim, claro, ninguém é obrigado a seguir o que eu falo, o cara faz o que bem entender da carreira dele. Mas, cara, tá virando um Galvão parte 2, mano. Sabe, tipo aquele cara que ninguém aguenta, ninguém suporta. É uma forçação de barra, tá ligado? Tipo, mais absurda. E aquele jogo do Flamengo com o Bayern, né, que eles insistiam em falar que o Flamengo tava jogando de igual para igual, quando todo mundo viu que o Bayern com 7 minutos abriu 2-0 e administrou o jogo, sabe? Aí o Flamengo fez um gol, o Bartá fazer o terceiro. O Flamengo fez o segundo, o Bartá fazer o quarto. Parecia aquela brincadeira de pai com filho, que o pai vai administrando e dosando, e aí quando o filho chega perto e tenta ganhar, o pai vai lá e faz mais um para tirar onda. Foi o que aconteceu. E aí a gente vê, tipo, olha, tá dando, olha, o Flamengo tá chegando, o Flamengo tá amassando o bar. Gente, é constrangedor. E eu não vi essa mesma torcida pró-Fluminense, por mais que tenham feito dancinha e tudo mais, mas, cara, foi uma babação de ovo, uma forçação de barra, tá ligado? A Globo, quando quer ser descoladinha, tipo, eu sou da Globo e quero mostrar que eu também sou descolado. O único cara descolado da Globo mesmo era o Thiago Leifert, que esse não precisava fazer cena pra mostrar que era um cara, tipo, fora do padrão, tá ligado? Que acho muito legal. Mas quando você começa a querer fazer dancinha em transmissão, olha, eu sou descolado e tô na Globo. Cara, ficou um bagulho tão forçado, um negócio tão chato, mano. Mas eu acho que... Oi? Não, eu ia falar só uma parada, mano. Desculpa aí te cortar. Não, diga aí. Fica mais constrangedor ainda quando você vê a entrevista do Neuer, mano. Caralho, os caras querem... porra. Os caras querem falar uma parada e o próprio jogador que teve em campo fala, não, foi fácil. Entendeu? Aí, ontem eu tava vendo, cara, com todo respeito, puta, eu vou te falar que eu respeito muito a história de todo jogador, independente do que conquistou ou não, eu respeito a história, porque só jogar futebol profissional é muito difícil, mano, é muito difícil. Então o cara quando chega, o que eu falo, mano, é muito difícil chegar e ser jogador em qualquer lugar do mundo. Talvez é a profissão mais difícil do mundo, não sei, talvez seja. Eu respeito todo mundo. Mas ontem eu tava vendo o Zinho na ESPN, o Zinho falando sobre o Flamengo. O Flamengo né, que ele falou assim, eu fiquei decepcionado com o Fluminense, porque o único que fez frente com o Chelsea foi o Flamengo. Meu amigo, pelo amor de Deus, cara. Eu sei que você jogou no Flamengo, que você tem uma história bacana no Flamengo. Porra, mas pelo amor de Deus, cara. Porra, não precisa ser tão... Né, puxação de saco, querer fazer média com os caras. Mano, pelo amor de Deus. O Neuer falou que foi fácil jogar com o Flamengo.
o Chelsea era um jogo, tipo assim, beleza, o Flamengo jogou bem contra o Chelsea. E eu acho que o Fluminense também jogou bem. Não acho que o Fluminense jogou mal, não, cara. Sim. Se o Fluminense faz aquele gol que o cara tirou em cima da linha, eu acho que ia dar outro jogo. Se o juiz da porra do pênalti ia ser outro jogo, porque pra mim... E foi pênalti, Clebão? Pra mim foi muito pênalti aquilo ali, cara. Pra mim também. O Thiago Silva tá atrás do cara, a bola ia pro Thiago Silva. Aquilo ali é muito pênalti, mano. Aquilo ali é um absurdo que fizeram ali. Então, assim, pra mim seria um outro jogo. Aí, lógico, depois você tem que se expor, acaba cedendo. Isso são situações do jogo. Agora, falar que o único time que não decepcionou foi o Flamengo, que saiu com o Bayern jogando de igual para igual. Foi isso que ele disse da transmissão ontem à noite. Aliás, transmissão não, programa que eles têm lá. Que o único time que jogou, que não saiu, que não decepcionou ele, foi o Flamengo, que saiu para o Bayern e que jogou de igual para igual. Falar, porra, pelo amor de Deus, cara, vocês têm que ter vergonha na cara, mano, de falar um negócio desse. Desculpa. Mas é aquela babada de ovo que precisa agradar a torcida do Flamengo, né? Então não é todo mundo que tem a coragem de chegar e falar o que realmente vê. Você pega aí algumas situações, ô Clebão, porque eu acho que de verdade, cara, eu não acho que tenha sido vexame de nenhum brasileiro ter sido eliminado pelo europeu. Eu acho que talvez aí o único time que talvez decepcionou um pouco foi o Botafogo, que poderia ter proposto um pouco mais o jogo contra o Palmeiras e não propôs. Rapaziada, e essa mídia paulista, hein? Bairrista. Cara, em momento nenhum eu falei, né? Pelo menos aqui não. Aqui não. Eu não falei que os times passaram vexame. Pelo contrário. Os times brasileiros fizeram e foi bonito no Super Mundial. Independentemente se eu sou flamenguista ou não, a minha opinião é essa. Todos os brasileiros fizeram bonito no Super Mundial. É claro que o Palmeiras, na minha visão, deixou a desejar de não ganhar de nenhum europeu, né? Então, assim, mas mesmo assim passou de fase, porque ninguém acreditava que os clubes brasileiros passariam de fase, né? Então, assim, para mim ninguém deu vexame, né? Agora, cara, vamos analisar os fatos. Vamos analisar os fatos. O Flamengo, do jeito que jogou com o Bayern, né? Todo mundo falando, o Flamengo tem que jogar retrancado, o Flamengo tem que fechar a casinha. Cara, o Flamengo o que jogou e da maneira que jogou com o Bayern, foi um jogo digno, sim. Sim. Os caras falarem aí que, tudo bem, eu até entendo, o Bayern é muito, mas muito superior ao Flamengo ou qualquer outro time brasileiro, né? O Bayern, ele jogou, assim, o que ele pôde jogar contra o Flamengo para poder ganhar. Mas o Flamengo mostrou, sim, que tem futebol, né? Como o repórter lá da ESPN falou, olha, se o Flamengo pegar o Flamengo e colocar numa Premier League, num campeonato europeu, e deixar lá o Flamengo 10, 15, 20 jogos, o Flamengo vai bater de frente. O Flamengo vai bater de frente. Entendeu? Então, assim, a questão de jogar de igual para igual, eu até concordo. Concordo. Apesar de que teve momentos no jogo que o Flamengo peitou sim o Bayern e o Bayern se viu preso no Flamengo. O Neuer fez várias defesas, apesar disso. Mas jogar de igual para igual, eu até entendo e concordo. Agora, que isso que eles estão falando aí, cara, não dá, não dá. Isso aí é dor de cotovelo de mídia paulista diante, que não quer, só quer falar mal do Flamengo. Essa é a verdade. Então, assim, cara, a mídia, ela vai passar pano, sim, contra o Flamengo, não a favor. Sempre, sempre contra o Flamengo. Mesmo quando o Flamengo tá bem, faz um ótimo jogo, a mídia sempre arruma alguma coisa para falar contra. Porque a gente sabe, né, que só tem duas torcidas no Brasil. Nós, os rubro-negros, e os antes. Somente isso. Mas eu quero saber de você. O que você achou aí
do pessoal da galera aí do canal do Benja, Mano, Kleber Gladiador e o velho aí, que também não falou nada, né, nesse corte aí. Mas tá aí, né? E esse apresentador que eu não conheço. O Benja tá de férias. Eu quero saber de você, da sua opinião, o que você achou. Deixa o seu comentário, deixa aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!